E aí, gente, voltando então, pessoal de casa aí, nós aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos, na segunda parte da aula, vamos dar uma pausa aí na transitividade, fica com vocês para vocês pensarem aí e tal. E vamos para um outro tema, que é sequencial. Nossa aula 3. Agora sim o material da aula 3, tá, gente? Concordância verbal. Então, olha lá. De novo, o verbo como foco, né? O verbo como elemento de referência aqui, tá? Vamos pensar aqui, ó. Concordância verbal. O que é concordar? Está de acordo, não é? Quando eu concordo, você concorda comigo num plano, numa meta, num ideal, nós estamos, então, chegando a um mesmo ponto, não é isso? Nós combinamos algo, nós aceitamos, né? E, no caso do verbo, ele concorda com alguém. Ele, quando vai sofrer, quando entra na oração, o verbo vai ser conjugado, vai ser flexionado. Como que o verbo fica? Em que pessoa gramatical ele fica? Primeira, segunda ou terceira? Singular ou plural? Ele tem que sofrer flexão. Não é aleatório, não é casual a sua flexão. Alguém tem que determinar a sua concordância, como ele sofre essa flexão. Então aí vem a tal da concordância verbal. A concordância verbal então vai tratar de quê, gente? Vai tratar do verbo e suas flexões. Trata das flexões de pessoa e número do verbo na oração. Mais uma, então, mais um assunto relacionado à sintaxe. Que a sintaxe, pela sintaxe, nós estudamos o que mesmo? A análise dos termos na oração, tá? A pessoa e o número. Quando a gente fala pessoa, em termos gramaticais, são três pessoas. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. E quando a gente fala número, é singular ou plural. Quando fala em números em termos gramaticais, nós estamos falando em singular ou plural. Tá? E as pessoas, então, gramaticais, vão ser 3 do singular e 3 do plural. Quem que é do singular, gente? Eu, tu, ele ou ela, tá? Isso é o singular, ó. E no plural? Nós, vós, eles, elas. Essas são as pessoas gramaticais. Então, na hora que o verbo flexiona, então, por exemplo, o verbo estudar, no presente do indicativo, agora, ação agora. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, como que é feita essa flexão na frase? Né? Que pessoa será? Qual será a pessoa do verbo na oração? Então, alguém tem que determinar a sua concordância, tá? Então, aí surge para a gente a regra geral. Olha só, a regra geral de concordância. Quando a gente fala geral, não quer dizer única, mas quer dizer a genérica, aquela habitual, tá? Via de regra, geralmente, a regra geral diz que o verbo concorda com o sujeito. Olha o sujeito da oração puxando a fila aqui. O verbo concorda com o sujeito. Essa é a regra geral de concordância verbal. Então, a primeira parte que a gente vai analisar agora, o verbo concorda com o sujeito. Então, por isso, também é tão importante a gente encontrar quem? O sujeito. Mas para encontrar o sujeito, a gente tem que encontrar quem antes? O verbo. Né? Então, no princípio era o verbo. Achar o verbo e fazer as perguntas para encontrar o sujeito. Quem, o quê? Essas perguntas para encontrar o nosso sujeito, né? Lembrando, as perguntas são feitas onde? Perguntas para o sujeito. Quem? Ou o quê?
E elas são feitas onde, gente? Antes do verbo. Antes do verbo tem que vir o sujeito. Verdade ou mentira? Antes do verbo vem o sujeito. Verdade ou não necessariamente? Antes do verbo vem o sujeito. Verdade ou mentira? Te dou outra chance. Antes do verbo tem que vir a pergunta para encontrar o sujeito. Mas é muito comum que o sujeito venha escondido. Não vimos isso ontem? Quando me procuraram desencanto, eu direi sereno e confiante, surgiram fotógrafos e repórteres. O sujeito pode vir posposto, pode vir escondido do verbo, tá? Mas, seguramente, quando eu fizer as perguntas antes do verbo, quem, o que, é a primeira pergunta que eu faço para encontrar o sujeito. E o sujeito, via de regra, determina a concordância do verbo. Tá? Agora, o que a gente começou a ver ontem, tem situações em que a oração não tem sujeito. E aí vamos voltar a falar disso hoje. Aquelas situações em que a oração não tem sujeito, via de regra, como é que fica o verbo? Né? Então, se não tem sujeito, se o verbo concorda com o sujeito, beleza. Mas e se não tem sujeito? Se a oração é sem sujeito? Então, vamos mesclar a aula de ontem com a de agora, em termos de concordância. Tá? Então, quer ver? Olha só. Então, no seu material, eu relaciono para você as regras e tal, bacana. E aí vem os exercícios. Olha só a sua questão número 1, dos exercícios de concordância verbal. E nós vamos trabalhar em cima dos exercícios, como eu faço com vocês, tá? Aí em casa, você dá uma lida, tira um tempo em casa, dá uma lida na teoria, vê os exemplos, tá? Isso, aula 3, página 3, terceira página. Primeiro exercício. Terceira página da aula 3. Então agora é 3. Aula 3, página 3. Só que o exercício é 1. Então diz assim, ó. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Beleza? Acharam? Questão número 1. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Tá? Ó, material de sala de aula. Tem sala de aula e tem em casa. Eu acho que você está pegando de casa. Ou sala de aula? Não, sala de aula. É, mas é a primeira sala de aula. Aqui, ó. É, você imprimiu teoria tudo junto, né? Então tem que achar aí. Acha aí, vamos lá. Será? Mas não é de hoje? Tudo de hoje? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse, começa aqui, ó. Isso, garotão. Beleza, gente? Todo mundo? Você é de casa? Então vamos lá. Questão número 1. Muitos historiadores acham que não existe padrões de colonização holandesa. Então o texto falava sobre isso. A colonização holandesa. Os holandeses também colonizaram, certo? Me dê um povo aí europeu que colonizou. Foi colonizador. Conhece alguém? Nós fomos colonizados por quem? Portugal. Os ingleses colonizaram? Os franceses colonizaram? Os holandeses colonizaram? Então está falando, muitos historiadores acham que não existe padrões de colonização holandesa. Ok. Bom, nessa frase, nós temos duas orações. A primeira vem até aqui, ó. Muitos historiadores acham. Essa é a primeira. E aqui está o verbo, achar. Eu quero saber se a flexão desse verbo na terceira pessoa do plural, nós queremos saber se ela está certa. A flexão, a concordância. Então eu pergunto, quem é que acha? Quem é que acha que não existe padrão? Muitos historiadores. Esse é o sujeito dessa primeira oração, ó. O sujeito sintático. Então, o nosso verbo está concordando com quem? Com o sujeito. Aponto a seta para ele. Perfeita a concordância da primeira. Muitos historiadores acham. Achar no sentido de julgar. Tá? Beleza? Primeira deu. Agora, muitos historiadores acham
que não existe padrões de colonização holandesa. Opa, peraí. O verbo é o existir. E o sujeito pode vir posposto ao verbo. Eu pergunto, eles acham que o que não existe? Esse termo aqui, ó, padrões de colonização holandesa, é o sujeito da segunda oração. É o sujeito e esse verbo existir vai lá concordar com ele. E o núcleo do sujeito, via de regra, o verbo concorda com o núcleo. E o núcleo é esse aqui, ó. Padrões. Esse é o núcleo do sujeito. E o núcleo está no plural, gente? Então aqui tinha que estar assim, ó. Que não existem padrões. Que não existem padrões de colonização. Que padrões não existem. Tá? Então essa primeira já está errada a concordância. Letra A furou. Na última parte furou. Lembre-se que, e vai exercitando isso comigo, tá? Vai exercitando. Lembre-se que sujeito não precisa vir anteposto. Quem tem que vir antes é a pergunta para encontrar o sujeito. O sujeito pode vir deslocado. Tá? Posição diferenciada. E outra coisa. Não, ainda não. E outra coisa. O verbo existir tem sujeito normal. O verbo existir tem sujeito, tá? Então, na letra A, dançou. Letra A, furou. Agora, vai fazendo as anotações, gente, tá? A gente não tem tanto tempo. Vocês têm que pensar o seguinte, ó. Nós, gente, não somos um colégio, escola convencional. Nós não temos tempo para você ficar olhando e pensando 1 hora na frase. Você vai anotando, vai riscando, faz os apontamentos. E quando que você vai ver isso depois? Na sua casa você vai papirar, meu amigo. Pega lá e dá uma lidinha, entendeu? Vocês têm que assumir essa postura, gente, de concursandos, não concurseiros. Esqueci de completar. Concurseiro é diferente de concursando. Pelo menos para mim. Concurseiro é o cara que eventualmente faz um concurso. Quando sai de tal, ele vai começar a pensar que ele vai passar estudando 1 mês. Pode acontecer, milagres acontecem. Mas ele já vem na estrada. Ele vem estudando permanentemente. Então, por isso ele não é um concurseiro. O que ele é? Entende a minha ideia de gerúndio aqui? Concursando, permanentemente estudando. Ele acha um tempinho em casa, ele pega português meia hora por dia, 40 minutos, todo dia. Todo dia. Por que não? Todo dia você não come? Todo dia você não vai ao banheiro? Ah, não, professor, eu tenho prisão de ventre. Tudo bem, mas geralmente a gente vai. Todo dia você não faz, você não se alimenta? Todo dia não é assim? E por que você não se prepara todo dia? Não é? Ó, você é personal. Por enquanto, eu estou me virando. A minha barriga aqui não está incomodando. Mas fala-se que barriga abdominal é prejudicial ao coração. É? É. Por enquanto está tudo bem. O dia que o médico falar, vá para a academia, senão você vai morrer, aí a gente acorda. Né? Mas, quer dizer, o que eu estou falando? Que eu sou relaxado quanto à minha saúde, nesse ponto. Agora, você vai ser relaxado quanto à sua preparação para o concurso? Você que escolhe. Enquanto alguém é, outro não é. E às vezes, 1 ponto, 2 pontos deixam a gente de fora. Então, gente, assuma essa postura. Você é concursando. 1 ponto? 1 ponto? Aí. Então, assuma essa postura. Mas isso serve de lição para a gente. Pô, foi 1 ponto, professor, mas beleza. Não foi nessa, mas vai ser na próxima. Está acumulado agora. Então agora você está com a gente, agora você está aqui, agora vocês estão juntos. Também não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Agora que interessa, e que venham os novos tempos, e que eu vou enfrentar isso. Mas a gente assumir essa postura, em casa pegar, dar uma lida, entendeu? Tá, gente? Façam isso. Então vão anotando e vem junto comigo. Olha essa segunda frase, gente. Ó, olha só. Devem haver outras contribuições dos holandeses à cultura brasileira. Agora eu tenho uma locução verbal. São 2 verbos juntos, ó. Devem haver, tá vendo? E o primeiro verbo, gente, a gente vai chamar de auxiliar.
E o segundo, a gente vai chamar de verbo principal. Quem é o verbo principal aqui? É o verbo haver. Peraí, professor. Vamos lembrar disso aqui. Cuidado. Olha lá, ó. Cuidado. Um primeiro cuidado. Vamos lembrar disso? Verbo haver. No sentido de quê, gente? Não. Esse é outro. De existir no sentido de ocorrer e no sentido de acontecer. O que acontece com esse verbo, hein? Quando ele está em um desses sentidos? A gente chama esse verbo de quê? Vê se você lembra. Verbo vamos chegar lá. Ó, impessoal. Verbo impessoal. O que é ser impessoal? Não possuir sujeito, sem sujeito. Isso é uma regra do verbo haver. Sentido de existir, não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, agora vem a parte que interessa agora. Ontem nós fizemos exercícios para dizer que, por exemplo, essa letra B é uma oração sem sujeito. Só porque o verbo haver está no sentido de existir. Deve existir outras contribuições. Está vendo? Não está no sentido? O verbo haver não está nesse sentido? De existir? Então ele, verbo haver, não tem sujeito aqui. Esse termo outras contribuições será dos holandeses, será apenas o complemento verbal dele chamado objeto direto. Ó, ele tem complemento. Será objeto direto. Mas será objeto não porque vem depois, e sim porque o haver não tem sujeito nessa situação, quando ele for sinônimo de existir. É uma regra da nossa língua. Tem, ele é impessoal. O verbo haver é impessoal. E aí vem a parte da concordância. Se o verbo haver é impessoal, gente, ele fica em que pessoa? Ele fica... Isso. Quando ele for impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. A banca, o instituto que elaborou essa questão, quer saber se a gente conhece essa regra e deixa o verbo auxiliar, dever, ó, no plural. Então acontece um fenômeno aqui, ó. Um fenômeno é parecido com isso aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui? Pessoal de casa, tá vendo? Ó. Quem é esse? É Joãozinho. E esse? É Zezinho. Zezinho e Joãozinho, eles são irmãos. Brincam o tempo todo juntos. O que aconteceu com o Joãozinho? Pegou catapora. Pegou a catapora e a mãe deles falou, ó, agora vocês têm que ficar uma semana sem brincar juntos, porque senão vai passar por irmão. Mas que? Criança é o tempo todo brincando. E menino ainda... Menino dessa idade, assim, ó, eles gostam de brincar de quê? De lutinha. É o tempo todo um se engalfinhando com o outro. Hein? Derrubando e tal, não sei o quê. Fica roça para lá, roça para cá? Fica ou não fica? E o que aconteceu com o outro? Pegou, porque catapora é o quê? Viu? Contagiosa, transmissível. Passa, tá perto, pega. Transitividade também. Transitividade é contagiosa. A impessoalidade do verbo principal, que é o haver, no caso, estende-se ao verbo auxiliar. Essa é a regra. A minha metáfora, a minha brincadeira é que impessoalidade pega. Qual que é a marca da catapora? Tem marcas visíveis a catapora? Tem. Né, as erupções cutâneas, as marcas da catapora. Impessoalidade também tem a marca. Qual que é a marca da impessoalidade do verbo? É ficar neutro na terceira pessoa do singular. Vai. Conclua comigo. Se o verbo haver está no sentido de existir, é impessoal, ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar também fica impessoal,
Só que o verbo auxiliar e o verbo principal, eles não têm a marca visual da catapora. Mas eles têm a marca visual de permanecer em que pessoa? Do singular. Então, você está vendo o que você está vendo o que está acontecendo aqui? Está escrito devem haver. Porque a banca quer testar para ver se a gente não escorrega e deixa a concordância concordando com contribuições, que está no plural, que é o núcleo desse objeto aqui, ó. Isso. Então, eu vou chegar aqui, ó, e fazer isso. Pá, pá, cortar esse M. Não é devem haver, é deve haver contribuições. Como, Davi? Isso, vamos pensar nisso, vamos refletir. Ó, pessoal de casa, estão surgindo perguntas aqui, ó. É o seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, você já notou, tá aqui, ó, só para aparecer mais aqui. É impessoal, fica sem sujeito e fica neutro na terceira, certo? Só que como aqui na locução verbal, numa locução, via de regra, tá? Geralmente, quem sofrerá flexão é o verbo auxiliar. O principal fica lá, haver, haver. Mas como o verbo haver é impessoal e transfere a impessoalidade para o verbo principal, para o verbo auxiliar, a locução tinha que ficar no singular. Então o certo é deve haver. Então, isso que eu estou falando, se no caso o M não tivesse aí, deve haver, estaria certo? Sim, sim. Se não tivesse com M aqui, se fosse deve haver, esta seria a alternativa correta. Essa seria a correta. Mas a banca não quis deixar essa correta. Nós vamos achar outra correta, já já. Por enquanto, então, tem duas erradas. Nós estamos atrás da correta, gente. Aqui está errado. Ok. Tá. Veja. O verbo existir tem sujeito? Te dou outra chance. Pensa antes de responder. O verbo existir tem sujeito? Sem sujeito aí, né? Existir tem sujeito? Quem não tem sujeito é o haver, no sentido de existir. Lembra da minha brincadeira de ontem? Vocês não estavam aqui. Vocês não têm essa obrigação de saber, mas eles têm. Quer ver como que eles vão me ajudar? O verbo existir, o verbo ocorrer e o acontecer, complementa a frase. Não tem nada a ver com a impessoalidade do verbo haver. Tá? Esses três aqui, ó, existir, acontecer e ocorrer, esses possuem sujeito. Então a coisa é muito simples. Isso não é difícil, gente, isso é simples demais. Só que você tem que exercitar, que é o seguinte. O existir tem sujeito. A banca quer saber se você estudou isso corretamente. E olha só, na letra A, ele deixou o existir no singular. Para, de repente, você achar, das duas, uma, que esse cara aqui não era sujeito dele, só porque vem depois, é sujeito sim. E outra, para, de repente, você confundir e colocar todo mundo no mesmo saco. O existir, o acontecer, o ocorrer. Se a gente achar que por serem sinônimos vai acontecer o mesmo fenômeno com todos, nós vamos achar na letra A que o verbo existir não teria sujeito. E se ele não tivesse sujeito, o existir, ele ficaria em que pessoa? Terceira do singular. Só que ele tem sujeito. Tá? Então, esse termo padrões de colonização holandesa é o sujeito do existir. Por isso, o existir tem que estar na terceira do plural, concordando com padrões. Agora, vamos pensar numa coisa na letra A. Imagina essa frase já pronta, correta, já certa, com existem, tá? Lá no texto. Vou mudar o tipo de questão aqui, ó. Estava pronta. Existem padrões. Na linha tal, caso a forma existem, plural, seja substituída por a, desse jeito. A do verbo haver. Tá? Não haverá erro gramatical. Não haverá. Gente, pense comigo, gente.
Na linha tal, caso a forma existem seja substituída por a, do verbo haver, do jeito que eu escrevi aqui, ó, não haverá prejuízo gramatical para o período. Sim, ele é impessoal, e aí? Não haverá prejuízo gramatical. O que acontece com o verbo haver ali? Vai para o plural? Você vai falar ão? Não ão. É assim que você vai falar? Cara do céu, gente, até entrar isso na cabeça demora, né? Eu estou trocando existem por a e estou te perguntando se tem prejuízo. É isso que eu estou te perguntando, caramba. É só você falar sim ou não. Não haverá prejuízo gramatical para o período. Haverá? Não haverá. Então isso está certo? É isso que você tem que dizer só. Está certo, professor. Tá? Entendeu, Davi? Agora, olha a B. Olha a B. A B está errada. Sim? Tinha que estar como? Deve. Deve. E não devem. Agora imagine o seguinte. Se no lugar do haver nós tivéssemos o existir, tá? Não haver, o existir. O que o termo contribuições dos holandeses passaria a ser? Passaria a ser o sujeito. Porque o verbo existir tem sujeito. E numa locução verbal, via de regra, quem sofre flexão é o auxiliar. Então agora, se fosse existir, como é que tinha que estar a locução? Assim? Como? Aí sim. Isso. Sim, eu estou propondo, cara. Eu estou conjecturando com vocês. Sim, é isso que eu estou falando para você. O senhor não me perguntou se eu colocasse daquela forma deve e colocasse existir, então eu estaria errado. Mas eu estou voltando aqui, estou propondo para você. Se tivesse escrito devem existir. Devem existir. Estaria certo? Eu estou falando, se tivesse escrito deve, aí se eu acrescentasse existir, estaria errado. É isso que eu estou falando. Sim. Entendeu? Nós estamos brigando por quê? Agora, volta a letra A. Lá está como na letra A? Existe. Está escrito existe. Tinha que ser como? Se fosse o haver, seria ão ou a? Porque o haver é impessoal. O existir, não. E aquele termo, padrões de colonização holandesa, para o verbo haver, deixaria de ser o sujeito. E passaria apenas a ser o objeto direto. Porque aquilo que para o verbo haver é objeto direto, para o verbo existir é o próprio sujeito. Vamos seguindo? Vamos seguindo. Vai aparecer toda hora isso aqui agora. Tá? Bom, então A e B estão aqui. A e B estão aqui, gente. Estão erradas. Erradas. Eu quero a correta. Vamos seguir. Letra C. Fazem 347 anos que os holandeses foram expulsos do Brasil. Vamos de trás para frente, tá? De trás para frente. São duas orações. A primeira vai até aqui, ó. A segunda é que os holandeses foram expulsos do Brasil. Agora eu tenho uma locução verbal com dois verbos, mas como o segundo está no particípio, expulso é uma das formas de particípio do verbo expulsar, agora os dois só a flexão. Tanto o auxiliar quanto o principal. Porque a ação que ocorre é de expulsar. Agora faz a pergunta para achar o sujeito. Como que você faz a pergunta para achar o sujeito? Qual a pergunta para achar o sujeito da segunda oração? Agora, vocês podem errar até. Uma vez. Uma pergunta aqui no meu caso aqui, eu já ia colocar errado, sem entender, porque aqui no meu está escrito assim, ó, fazem 347 anos que os holandeses, aí já é... Não, foi uma falha de digitação aí, arruma aí, é holandeses. Holandeses, foi um alemão que escreveu isso. Os holandeses. Foi uma falhinha de digitação aí, de concordância nominal, tá?
Arruma aí, gente, arruma em casa. Os holandeses. Os holandeses. Como você faz a pergunta para achar o sujeito da segunda oração? Isso, a pergunta não é quem expulsou, porque na frase não está escrito expulsaram. Na frase foram expulsos. Então você tem que fazer a pergunta com os dois verbos. Quem foi expulso? Quem foi expulso? Os holandeses é o sujeito. E esse sujeito está no plural? Então, foram expulsos. Perfeita concordância da segunda oração. Na segunda está certo. Agora vamos para a primeira. Fazem 347 anos. O que está acontecendo agora? Segunda observação aqui, ó. A número 1 foi verbo haver, indicando sentido de existir, certo? Certo, gente? Tá. Não, calma, gente, calma. Vocês não vieram ontem. Se preparem agora. Ó, número 2 não, número 2. Número 2. Olha lá. Vamos ter agora dois verbos juntos. Tanto o haver quanto o fazer. Quando os dois estiverem assim, ó. Os dois, gente, estiverem na indicação de tempo decorrido, os dois agora, hein? Vale para os dois. Na indicação de tempo decorrido, o que vai acontecer? Isso, ambos são impessoais. O que quer dizer ser impessoal? Sem sujeito. Ambos são impessoais. Ambos não têm sujeito. E aí vem o resultado disso. Se eles não têm sujeito, eles ficam em que pessoa? Ficam na terceira pessoa do singular. Não interessa quanto tempo faça. Não interessa quanto tempo faça. Se 347 anos indicam tempo decorrido, sim ou não? Vamos ver quem é bom de matemática aí. Você tem, na nova calculadora não vale. Ah, tá. Faz a conta. Se fosse agora, tá? 2022 menos 347. Vamos ver quem é rápido de conta. 1645 ou 3? 3, não, 3. Eu falei 3. É 3. Você não tem que ser 12 menos 7 dá quanto? 1645. Imaginemos, tá? Que esse texto seja atual. Imaginemos que fosse atual. Que fosse em referência a 2022. Então, pensando nisso, quando que eles foram expulsos? Em que ano que eles foram expulsos? Em que ano? 345, o Brasil nem existia. 22. Lê a frase ali, cara. Faz 347 anos que os holandeiros foram expulsos. Você pega 2022 e tira 347. Então, quer dizer, que se for atual isso, eles foram expulsos aqui, ó, nessa data. Em 1645. Em 1645 eles foram expulsos, faz de conta, tá? Porque essa frase não deve ser atual, mas tudo bem, imaginemos. Então quer dizer que foi nessa data, 1645, na história eles foram expulsos. Né? E aí veio contando 1 ano, 2 anos, 347 anos. Isso vem sendo contado de lá para cá, não é isso? Então o verbo fazer aí está indicando o quê, gente? Tempo decorrido. Quando o verbo fazer indica tempo decorrido, o que ele não tem? Sujeito. Ele só tem complemento chamado objeto direto. Só isso que ele tem. Ele não tem sujeito. Ele é o quê, gente? Impessoal. Ele é impessoal indicando tempo decorrido. E aí? Qual que é a marca da impessoalidade do verbo? Terceira do singular. Faz 347 anos. Faz. É terceira do singular. Proposta. Na linha tal, faz, agora já está certo, faz. Caso a forma faz seja substituída por a,
do verbo haver. Há 347 anos que os holandeses foram expulsos. Quando a gente usa o fazer, indicando tempo decorrido, a tendência é de a gente usar esse que aqui, ó. Mas não precisa. Isso aqui é apenas enfático. Nem precisa com fazer. Já quando a gente usa o haver, a tendência é não usar. Então, o que eu quero que você entenda é que tanto faz ter ou não ter esse que aqui. Eu só quero saber se trocar faz por a, mantém a correção gramatical. Sim? E vai ter que ser a do verbo haver? Porque o a do verbo haver também indica tempo decorrido? Sim. Então, agora, não vou fazer nada, não flexionar nada. Diferentemente de quando o haver é sinônimo desses três aqui, ó. Porque quando o haver for sinônimo desses três, quando você trocar o haver por um deles, aquele cara que para o haver é só o complemento, para esses tem que ser o sujeito. Então, esses aqui vão ter que sofrer flexão. Mas o haver e o fazer, não. Os dois, ambos, são impessoais, tá? Esse e dá uma ideia de adição. E a frase fica assim, faz 347 anos. Objeto direto. Ele só tem objeto direto, que é o complemento não regido de preposição. Tá? Então, no final, o que acontece com essa frase? Simples, ué. O que acontece com ela? Está errada, eu não achei ainda. Vamos seguindo. Letra D. A letra D está escrito isso aqui, tá aí? Eu acho que eu mudei a letra D sua. Deixa eu ver. Putz, essa frase está ridícula. Não está ridícula? Ficaria mais legal, eu acho que eu fiz isso em outra turma, esconder o sujeito. Então, na outra turma, eu peguei essa frase e joguei o sujeito lá para o final. Deixei assim, trouxe muita contribuição cultural ao Brasil, os holandeses. Eu joguei o sujeito lá para o final, para ficar menos evidente. O jeito está aqui, está na cara. Quem é que trouxe muita contribuição? Os holandeses. Os holandeses é o sujeito. Então, tinha que ser como? Os holandeses trouxeram. Trouxeram. Essa letra D está horrível. Está errada. Agora vamos para a última. Houve, sem dúvidas, grandes contribuições do povo holandês à cultura brasileira. Houve, sem dúvida, grandes contribuições. Olha lá, grandes contribuições do povo holandês é o termo que nos interessa. Ele está relacionado ao verbo. Pense, pense, é o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, principalmente existir, sim? Existir, ocorrer, sim? Haver no sentido de existir. O que o haver é no sentido de existir? Impessoal. O que ele não possui? Sujeito. Quem é o núcleo desse nosso objeto direto, que eu grifei em vermelho? Quem é o núcleo? Lógico que não. Não foi isso que houve, não é holandês que houve. O núcleo é esse, ó. Contribuições. Via de regra, geralmente, o núcleo geralmente, tá? O núcleo de um termo sintático é o primeiro substantivo que está lá. Porque o resto vem trabalhando para ele, ó. Contribuições do povo holandês. Isso aqui é uma locução adjetiva que especifica contribuições. O núcleo do nosso objeto direto é contribuições. E contribuições está no plural? Sim. E o verbo haver tem que estar em que pessoa? Terceira pessoa do plural ou do singular? Viu? Então agora está certa a concordância. Agora que está correta. Porque o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. O resto era tudo armadilha. Tá? Tudo armadilha. Primeira questão, você, caramba, bicho. Então, aí tem muita... Agora, conforme você vai resolvendo comigo, passo a passo, você já vai conseguindo enxergar as armadilhas. E mais, conforme você for conseguindo enxergar as armadilhas, você também, eu já quero que você comece a se policiar
nas suas redações, porque vai ter prova que você vai fazer redação. Né? E o aspecto gramatical vai contar na redação. Então, o que pega bem é escrever e falar certo. Você começa a exercitar isso no seu dia a dia, no falar e no escrever. Fica mais crítica. Conforme você vai estudando, você fica mais seletivo. Seu ouvido fica mais seletivo. Seus olhos, você passa pela rua, você vê escrito errado. Opa, isso aqui está errado. Entendeu? O olho vai direto no erro. Se você não estudou, você não sabe que está errado. Entendeu? E olha só essa. A banca deixou a certa onde? Lá na letra E. Até você chegar à letra E, meu amigo, tinha um monte de armadilha no meio do caminho. Né? Vamos seguir? Vamos seguindo. Questão número 5. Segura 2, 3, 4 aí. Vamos para 5 agora. Depois eu volto para as outras. Questão número 5. Tá? É de preencher lacunas. Preencher lacunas. Ó, com calma. Vamos pensar o seguinte. Eu vou deixar a letra A, a primeira lacuna, por último, tá? Vou deixar por último, de propósito. Não é que você tem que resolver assim questão. Eu vou fazer assim com você, só para você ver o que vai acontecer. Ó, não ser ainda 7 horas, e já haver muitas pessoas. Pronto, eu haver você já sabe. E já pulei a primeira, tá? Segunda. E já haver muitas pessoas. É o haver no sentido de existir? Então, o que o haver é aí? Impessoal, não tem sujeito e acabou, ponto final, não tem sujeito. Se não tem sujeito, esse termo aqui, muitas pessoas, será apenas o objeto direto do verbo. Mas é lógico que a banca vai te dar esse objeto direto como? No plural. É lógico que ele vai te dar no plural. Para testar se você sabe, para ver se você sabe, que nessa frase o verbo haver vai ficar em que pessoa? Do singular. A mesma coisa que aconteceu na letra E, da questão que a gente acabou de fazer agora. E já, o quê? Havia. E já havia. Se fosse existir, aí ficaria como? Aí teria que ir para o plural? Aí teria que ir para o plural? Sim, porque aquilo que para o verbo haver é só o objeto direto, para o verbo existir é o próprio sujeito. A semântica, o sentido é o mesmo, mas a concordância é diferente. Tá? Porque apesar de serem sinônimos, eles não têm o mesmo papel sintático dentro da oração. Beleza. Bom, imagine que você fosse minar a questão. Você fala assim, cara, agora eu não sei se esse verbo ser aqui, que vai aparecer ali em cima, se ele vai ficar no singular ou no plural, não tenho certeza. Mas eu já vi o verbo haver. E esse cara está aqui como sentido de existir. Então ele não tem sujeito. Então eu não preciso necessariamente fazer a primeira aqui. Indo para a segunda, eu já consigo ir eliminando? Já consigo ir eliminando? Vai, gente, vem comigo, gente. Acompanha o raciocínio. Indo para a segunda, eu já consigo ir eliminando? Quem é que eu elimino? Tudo isso? Só com a segunda aqui, ó. Só com a segunda. Haviam e haviam. Tá. Bom, ganhei a última. Aguardavam. Sabe por quê? Calma, não tem essa pressa em decidir, só me ouça, só me ouça. Ó, esse que vem aqui, ó, esse que vem aqui, ele vai ter um papel. Ele vai trabalhar retomando pessoas na última oração. Ele equivale à expressão as quais. Tá? E nessa última oração, vai acabar sendo o próprio sujeito representando pessoas do verbo aguardar. Aí, no seu processo de estudo, é que a gente não tem esse tempo, gente. Mas eu vou citando para você, você vai anotando isso, ó. Esse que aqui chama pronome relativo. Quando o que for pronome relativo,
ele retoma um substantivo já citado, que no caso é quem aqui? Pessoas. E representa pessoas lá na outra oração. E não é porque pessoas é o complemento do verbo objeto direto do verbo ser, haver aqui atrás, que esse que tem que ser complemento lá na frente. Ele pode ser o que for que a pessoa seria. Quem é que aguardava? Então esse que é o sujeito da oração representando pessoas e exige que o verbo aguardar vá para o plural. Pessoas que aguardavam. Tá? Então está batendo lá, letra B e letra E. E agora vem a decisão. Bom, a decisão vai aparecer uma regra nova para você, uma regra nova, que é o seguinte. Essa aqui eu não citei ontem, tá? Ontem eu citei os 3 principais casos de oração sem sujeito. Quando você tem o verbo haver, sentido e existir, quando você tem o verbo haver e fazer indicando tempo decorrido, e quando você tem verbos que expressam fenômenos atmosféricos em sentido real. Ventou muito hoje, choveu bastante de madrugada. Não tem sujeito, oração sem sujeito, verbo na terceira do singular. Em sentido real, certo? Certo. Choveu muito neste último verão. Choveu muito neste último verão. O que choveu? Não tem o que choveu. Não tem o que choveu. Choveu. Quanto choveu? É advérbio, isso não tem nada a ver, não é o que choveu. É quanto choveu, não tem sujeito. Agora, lembra da frase de ontem? Choveram tomates sobre o orador. Quer dizer que jogaram tomate no cara. É chover em sentido figurado. Então ali tinha sujeito. O que é que choveu? Tomates no plural, choveram no plural. A concordância era essa. Beleza. Agora, na sua teoria, por isso vocês têm que pegar isso para estudar em casa. Na sua teoria, claro que vindo à aula, assistindo aí da sua casa, já vai ajudar bastante. Mas não basta só isso, você tem que papirar em casa. Na sua casa, dá uma olhadinha na aula 2, oração sem sujeito, aula 2, né? Oração sem sujeito. Os casos de oração sem sujeito, complemente os casos lá. Um dos casos de oração sem sujeito vai estar aqui agora, ó. Presta atenção. É o verbo, olha essa, gente. Ser, o verbo ser, tá? Ser. Indicação, na indicação de horas. Quando o verbo ser na indicação, estiver na indicação de horas, olha essa, gente. Ele é também verbo impessoal. O que quer dizer isso? Não, não foi isso. Isso. Ele é impessoal. O que é ser impessoal? Sem sujeito. Ok. Ele não tem sujeito. Porém, esse verbo ser tem uma concordância diferenciada. Ele não tem sujeito, mas concorda com o numeral. E isso não tem mistério nenhum, a gente faz isso toda hora. Que horas são? São 9h28. São 9h28. Não é assim que a gente fala? Não tem sujeito nessa frase. Verbo ser indicando hora não tem sujeito. Mas a gente fala são 9h28, concordando com 9h28. Então, gente, vai guardando isso. Quando o verbo ser indica horas, ele é impessoal, mas concorda com a expressão numérica, concorda com o numeral. Eu já deixo ali no quadro essa caixinha de texto que você tem aí. Se você estiver em casa e quiser printar a tela, pronto, já era. Printe a tela e salve como um anexo. Coloque um arquivo. É tão fácil estudar hoje, pelo amor de Deus. Né? Faça um arquivo dessas caixinhas de texto, printe a tela e depois aproveite e imprima isso aí colorido e coloca na cabeceira da sua cama. Deixa ali uma semana. Todo dia que você acordar de madrugada, você, verbo ser, por osmose, você aprende. Outra forma também interessante é você imprimir
todos esses materiais aí, imprimir, caixinha de texto e tal. Material complementar, tem essa caixinha lá no material complementar, nos exercícios que tem verbo ser, tá? E aí o que você faz? Quando você for dormir, coloca embaixo do travesseiro. Faça uma oração e durma. No outro dia, sabe o que vai acontecer? O papel vai estar em branco. Passou tudo na sua cabeça. Vai estar amassado, mas vai estar em branco. Passou tudo na sua cabeça, a informação. Se fosse fácil assim, né? Por enquanto ainda não é assim. Mas esses macetinhos ajudam em que sentido? De você, por exemplo, fazer anotação, colocar a cor diferente, recortar, colocar o post-it, pregar, sabe? Fazer aquele mural tipo polícia, né? Hã? Isso, muralzinho. Isso. Essas caixinhas de texto aqui, ó. Isso aqui, ó, dá trabalho fazer? Dá ou não dá? Isso aqui não dá trabalho fazer? Não dá trabalho? Não estou falando se é difícil fazer. Eu estou falando se eu gasto tempo fazendo isso. Olha lá, ainda põe girando isso aqui, ó. Escolho a cor. Ó, que cor que eu pus aqui? Não, o fundo que cor é? Não é vermelho o fundo. O fundo é vermelho? Isso aqui é vermelho? É vermelho, vermelho, vermelho. Eu acho que foi laranja que eu pus aí. É laranja. É que a TV não está muito legal, mas é laranja. Por que laranja? Lac. Lac. Por causa do lac eu pus laranja. Entendeu? Você está vendo? É tudo pensado, cara. Se eu penso quando eu monto, imagina o cara que elabora a sua prova. Só que eu estou pensando para facilitar a sua vida. Ele não. Na verdade não é para ferrar, é para julgar quem sabe. É aí que tá. Na verdade ele não é um inimigo nosso. O cara que elabora questão de concurso não é nosso inimigo. Ele é seu amigo. Porque se você está estudando, você vai acertar. O rolo compressor, a foice vai passar na cabeça de quem não estiver estudando. Então, no final, gente, o cara que elabora questão de concurso, ele é nosso aliado. Ele é nosso aliado. Que venha uma prova ferrada mesmo. Porque vai derrubar meio mundo. Porque neguinho começar a estudar um mês antes da prova, vai dançar. Agora, você que está estudando antes, fazendo o caminho das pedras, todo dia pegando meia hora por dia, 40 minutos, você vai ter seu resultado positivo. Entendeu? Assim como o menino que eu falei da odontologia, assim como a minha menina que foi morar em Três Lagoas também, professora, e 500 mil pessoas que passaram ao longo dos nossos anos de trabalho, que aceitam, compram a ideia, falam, pô, é mesmo, cara, não é difícil. Pode ser complexo, sabe? Melindroso, exige análise, não adianta sair correndo, não é correria, carreira não é pressa. Conhece o ditado? Carreira não é pressa. É passo a passo, é estudando, mas quando você vai estudando, você vai galgando os degraus, vai ficando mais difícil. Cada vez que você sobe a montanha, vai ficando um pouco mais complexo. Mas imagine o cara que está lá embaixo ainda. Então, gente, no dia da sua prova, dá uma olhadinha na regra. Isso aqui aparece na sua cabeça. Plim, ó, tá assim. Você, ainda ser 7 horas. Você, olha Augusto. Plim, aparece isso na sua mente. Essa caixinha. Verbo ser indicando horas. Não tem sujeito. Porém, flexiona para concordar com a expressão numérica. E o que ainda não seria ali? O que ainda não seria ali? 7 horas, está no plural? 7 horas. Então aqui vai ficar como? Não seriam ainda 7 horas. E já havia muitas pessoas que aguardavam o início do expediente. Isso aqui não é para você descer e ficar escolhendo qual que é mais bonitinha. É para você ir respondendo lá em cima, entendeu, gente? Com segurança do assunto que você vai dominando. Hoje, talvez você fique com medo e tal, mas é um processo, conforme você vai estudando, você vai ganhando confiança, porque você vai aprendendo, e aí você chega aqui e está aqui a resposta, ó, na letra B. Beleza? E vai acumulando conhecimento, vai anotando, vai acumulando. Tá, gente? Nada é para decorar, é para ir anotando aos poucos e tal.
né? Não sei se vocês assistiram, vocês não devem ter assistido, mas eu, esses dias, fiz um podcast aqui com o LAC, e o meu último podcast eu falei com ele sobre isso. Nós resolvemos uma prova, foi da Secretaria de Fazenda de Poconé. Parece brincadeira, né? Porque o pessoal debocha em Poconé, né? Secretaria de Fazenda de Poconé. E a prova, boa prova. Aí, no início do podcast, está no YouTube da LAC, dá uma olhadinha lá, no meu podcast com ele. Eu expliquei para ele o processo que é. Eu falei para ele, a metáfora que eu uso é, por exemplo, você tem o conhecimento que você precisa adquirir, certo? Aliás, a gente estudou isso a vida inteira, tá? Ninguém pode dizer que não estudou isso aí. É que você esquece. Dependendo de como você se dedicou aos estudos, você passou por isso de vã maneira. Pode acontecer, tudo bem, mas você já viu. Então você chega à sala de aula como um terreno desnivelado, certo? Um terreno desnivelado. E o que você faz para nivelar o terreno? Terraplanagem. O que você vai fazer? Vai jogar o que no terreno? Papel? Terreno? Você vai jogar papel? Ah, aterro. Aterro. Desculpa, eu entendi errado. O que é aterro? O que é aterro? Terra. Você vai jogar terra, certo? Para nivelar. Então, aí você vem com o caminhão de terra, você compra um caminhão de terra, joga o caminhão de terra, passa assim um rodinho e tal, e já está pronto. Verdade ou mentira? Claro, você joga terra, soca, joga água, soca, passa a máquina, vem de novo. Soca, passa a máquina, de novo. Não é assim? Esse é o processo nosso. É toda a aula um pouquinho. Joga massa, joga terra, passa em cima, vem a regra, e vem exercício, e vem a regra, e você em casa vai fazendo, vai resolvendo, vai anotando, vai criando seus códigos. E aí o terreno fica, ó, para o dia da prova. Né, gente? Para enxergar essas coisas na prova. Vamos seguindo? Beleza? Letra B, número 5, letra B. Então agora, vamos voltar para o número 2. Volta aí, gente. Número 2. A frase onde há erro de concordância verbal é: onde há erro. Nossa, aí, ó, já está enxergando. Hein, pessoal de casa? Os alunos aqui querem que eu comece de baixo para cima. Por que será? Olha o que está na letra A. Houveram muitos turistas atravessando a ponte. Ué, mas não são muitos turistas? Muitos turistas não estão no plural? Então, se muitos turistas estão no plural, não tinha que ser houveram mesmo? O verbo haver não vai ter que concordar com o sujeito? Sim ou não? Ah! Não, aí eu realmente ia começar de baixo para cima. Agora eu vou começar de propósito, de cima para baixo. Ah, é? O verbo haver está no sentido de existir? Sim? Ah, e o que acontece com ele quando está no sentido de existir? Ele tem sujeito? Ele é impessoal? Impessoal. E aquele termo muitos turistas é só o que dele? Só o que? Só o complemento verbal chamado objeto direto. E é lógico que a banca vai deixar esse objeto como? No plural. Né? Na questão número 1, dá uma olhadinha na questão número 1, está bem aí. A resposta dela foi que letra? Letra E. Estava como a frase da 1? Houve o quê? O quê? Grandes contribuições. Houve grandes contribuições. Na letra E da questão 1, era a alternativa correta, não era? Não era, gente? Lá o cara quis deixar a letra E correta. Aqui, ele quis deixar a letra A errada. Ele quis deixar errada. Deixou o verbo no plural, houveram. Mas não é o verbo haver no sentido de existir? Ele não tem sujeito. Como é que tinha que estar esse verbo? Houve. Houve muitos turistas atravessando a ponte. Assim que seria correto. E se não fosse houve, se fosse existir? Existir. Ia ficar existiu? Ia ficar como? Por quê? Ah, quer dizer que o verbo existir tem sujeito?
O verbo existir tem sujeito? Não, calma. Na altura do campeonato, vocês estão querendo me dizer que o verbo existir, aquilo que para o verbo haver é objeto direto, para o verbo existir é o sujeito, é isso que vocês estão me dizendo? O verbo existir tem, não tem a ver. Não, só responda o que eu perguntei. O verbo existir tem sujeito? Vocês têm a pachorra de dizer isso? Isso. É isso. Porque não tem a ver. Isso. Aquilo que para o verbo haver é só o objeto direto. Já entrou na minha cachola esse, já. Isso, tem que ser assim. Por quê? No dia da prova, o cara não vai falar para você, talvez flexionar, ele vai falar, tem que ser flexionado. E você que julga se está certo ou não. Você que julga se está certo ou não, entendeu? A banca nunca vai te entregar de bandeja, não. Né? Então, verdade, professor. Se fosse existir, ele iria para o plural, porque aquele termo seria objeto, seria sujeito. Mas como é o verbo haver, não. Então eu já achei. Eu não estou atrás da errada agora? Cuidado com isso. No dia da sua prova, quando vem erro, incorreta, o que você pode fazer? Circula a palavra, faz setinha, aponta, põe asterisco, chama atenção. Você está atrás agora da errada e não da certa. Quer dizer que todas as outras vão ter que estar o quê? Corretas. Vão confirmar. Vão confirmar. Faz 20 minutos que esse carro espera para ser liberado. Lá na frente, esse carro é o sujeito do esperar e depois do para ser liberado, está tudo certo na concordância desse sujeito aqui. Mas aqui atrás, faz 20 minutos. 20 minutos é plural? Sim. E o fazer, por que está no singular? Verbo fazer está indicando tempo decorrido? E quando ele indica tempo decorrido, ele é o quê? E ele permanece como? Está certinha essa frase. Na questão dos holandeses, ela estava errada. Lá estava fazem 347 anos, agora faz 20 minutos. Agora está certo. É só ir praticando, passo a passo. Você se assusta no começo, mas depois você vai. Letra C. Deve haver poucas declarações para serem analisadas. Poucas declarações. Está aqui no plural. Deve haver. Espera aí. Deve haver. É o verbo haver como verbo principal? É. Esse outro aqui a gente chama de quê? Verbo o quê? Verbo auxiliar. E o verbo principal está no sentido de existir? O verbo haver está no sentido de existir? Sim. Então ele não tem sujeito. Esse termo, poucas declarações, é apenas um objeto direto, certo? E se o verbo principal é impessoal, ele estende a impessoalidade dele para o verbo auxiliar, certo? Tá, o verbo principal, vou fazer uma imagem aqui, ver se você reconhece. Catapora. O verbo auxiliar está perto? Pega. Só que no caso aqui não é catapora real, é impessoalidade. E qual que é a marca da impessoalidade do verbo haver? Estende para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar tem que ficar deve, e não devem. Deve. Se fosse o existir, aí sim, seria devem existir. Tá? Viu? Já deixou de ser novidade, já não é mais novidade. Ó. Agora, tem como reter isso na mente? Tem como guardar isso? Tem, é um processo. Hoje, você entendeu? Entendeu. Mas como que você guarda isso? Praticando, resolvendo, anotando, fazendo post-it, guardando, pregando tal. E vai vendo isso. Porque, gente, concordância cai bastante em prova. E em concordância, existem casos que caem mais. E alguns deles estão aqui com você. Ó. São casos que caem muito em concurso, tá? Beleza? Então a letra D está o quê, gente? Letra C. Tá certa? Tá certa. Letra D. Quando os telefonemas cessaram, eram quase 2 horas da manhã. Olha que interessante. Eram quase 2 horas da manhã. Quase 2 horas da manhã,
2 horas. Cuidado, que aqui não tem semântica. Se eram quase 2 horas, ainda não eram 2 horas, certo? Então, me dá uma hora que seja próximo dessa hora aí. Quase 2 horas. 1h45 já é quase, né? 1h50, 1h55, 1h58. Quase 2 horas, não é? Mas o que está escrito ali é 2 ou 1? Então o verbo concorda com o numeral que está escrito, não com a ideia. Tá? Não vai ser era, porque não está escrito 1 e tralalá, está escrito 2. Então, eram quase 2 horas. O verbo ser, indicando horas, é impessoal, mas concorda com a expressão numérica. Então a letra E, D, né? D, também está certa. Beleza? Legal, né? Então quer dizer que o errado agora é a letra A. E olha só, olha o que vai acontecer na letra E agora. Letra E, gente. Existem pessoas tentando burlar a fiscalização. Ó, pessoas. Existem. A banca queria saber mesmo se você estudou o verbo haver? Com sentido de existir? Porque te dá o parceiro dele, o sinônimo dele, mas o verbo existir tem alguma coisa a ver com a impessoalidade do verbo haver? Não. Não. Aquilo que para o verbo haver é só o objeto direto, para o verbo existir é o próprio sujeito. Então, se esse termo aqui está trabalhando com o verbo existir, o existir tem o sujeito e vai lá concordar com ele. Existem pessoas. Proposta. Na linha tal, caso a forma existem seja substituída por a, assim, do verbo haver, ó, a, não haverá prejuízo gramatical para o período. Prejuízo gramatical, gente, é a gramática. Tá certo usar a aí no singular? Sim, porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Quem não tem sujeito é o haver. Então, se aqui está existem, aqui tem que estar a no singular. Hã? A mesma coisa aqui em cima. Se aqui está houve, tem que estar houve. Se fosse existir, seria existiram. Olha lá. E acompanha o tempo verbal, não interessa o tempo verbal. Aqui é pretérito, aqui é presente. Não importa o tempo em si. Sim, só que se você for usar o a do verbo haver no singular, desculpa, se você usar a aqui, ó, na letra A, se usar a, você só está mudando o tempo verbal, só isso. Há pessoas, houve pessoas, haverá pessoas, tá? O tempo verbal não importa, importa é a ideia que o verbo haver está tendo. É de verbo existir, sentido de existir? Então o tempo verbal não interessa, interessa que ele fica na terceira do singular. Tá? Então no final, gente, desde o início, qual que estava errada? Era a letra A. Aproveitando, me ajudem aqui a complementar essa tabelinha aqui, ó. Vocês têm que me ajudar a escrever aqui, nessa lacuna, nessa caixinha, tá? Ó, o verbo ser no presente do indicativo. Duas opções, são ou é. Olha aqui, ó. Letícia, olha ali, ó. São ou é, dentro das lacunas, beleza? Tá. Ser 1h. É 1h. A 1h é uma forma de dizer. A outra forma de chamar 1h é 13 horas, certo? Certo? 13 horas é o mesmo que 1h? Não, gente, em termos de hora, é a mesma hora? É a mesma hora, é só outro jeito de dizer, mas é a mesma hora. Mas o numeral que está lá agora é outro? Então nós vamos ter que mudar a concordância. São 13 horas. E outro? Meio-dia, está no singular? Então é. Meia-noite. E dá a música lá do Tom Jobim, né? É meio-dia, é meia-noite, sei lá se é Tom Jobim. Agora, meio-dia também pode ser 12 horas.
Então agora muda. Como é que fica? São 12 horas. E é o seguinte, no Brasil, nós temos a tendência de fazer o seguinte em relação à hora, que é isso aqui, ó. Quando o ponteiro do minuto está em 40 e a hora está lá chegando para a hora, a tendência no Brasil é a gente falar o que falta para a hora. Não é? A partir do 40. De 35 não é normal. Você fala assim, são 25 para 1. Não é normal você falar isso. Né? Mas a partir do 40 é normal. Falar como? 20 para 1, 15 para 1. Agora, por exemplo, ó, 10 para as 10. É mais comum falar 10 para as 10 do que falar 9h50. Né? Então aí, quando acontecer de a gente colocar o minuto que resta, que falta para a hora, o verbo concorda com quem está perto. O verbo concorda com o minuto. Então aqui, por exemplo, ó, como é que eu vou falar? A hora é 1 hora. Mas quem está perto é 10, então eu vou falar como aqui? São 10 para 1. Certo? E aqui, ó, a hora agora é 10. 10, mas quem está perto é 1. Então como eu vou falar agora? É 1 para as 10. E não vai falar 1, porque isso aqui é minuto, é masculino. É 1 para as 10, tá? Nada de 1 para as 10. Que 1 o quê? 1 hora para as 10? Então é 9 horas. 1 para as 10. Se não fosse 1, fosse o outro número depois dele, qual que é? É 2 para as 10. Cuidado. Não, aí não. Aí são 2 para as 10. Mas é 2 e não 2. Porque eu estou pensando em minutos. Tá? E essa hora aqui, ó. E como você fala esse? A gente fala 10 e 1, 10 e 2. Então, o outro também tem que ser 1 para tal, 2 para tal. É o minuto que manda ali. Tá bom? Agora, em nenhuma dessas frases que eu criei aqui, nós temos o quê? Sujeito. É o verbo ser indicando horas, não tem sujeito. Não, quando for minuto, concorda com minuto. Por quê? Aqui, por exemplo, não são 10 minutos? Então é são. Concorda com minuto. Se tiver no plural, plural. Se tiver no singular, singular. Mesma regra. Só que aqui, olha só, por que eu fiz essas duas frases aqui embaixo? Para você ver que você não concorda com a hora aqui, ó. Você concorda com o minuto. São 10 para 1. É 1 para as 10. Concorda com o minuto. O tempo que falta. Claro, o tempo que falta. Se você for falar hora, é a hora, gente. São 10 e 1. Tá? É 1h10. É 1h50. É 1h59. Entendeu? Não. O tempo que falta é o numeral que determina como é que vai ficar a concordância. Tanto nessa aqui, ó, quanto na outra, não está o tempo que falta? Na penúltima e na última, não está o tempo que está faltando para a hora? Então, você concorda com o minuto que está faltando. Nessa é são, nessa é. A colega está perguntando se for 2 para as 10. Vai falar como? São 2 para as 10. Se for para 1, vai mudar alguma coisa? Não, porque eles não estão falando que são 2. O 2, são 2 para 1. Tá? Putz, gente, olha, vai chegando essa hora, vocês já estão com os olhos virando já. Isso porque vocês queriam tocar direto. Tocar direto, vocês não aguentam nada, velho.
Se com intervalo, comendo bolinho ali embaixo, tomando refrigerante, vocês não estão aguentando, que dirá se fosse direto? Então, isso porque abasteceu, né? Acabou o café. O pessoal de casa ainda tem a vantagem, né? Ó, vai a geladeira, pá, né? Então vamos lá, gente. Beleza essa? Resposta letra A. Letra A. Vamos lá. Bom, aqui você já sabe, o verbo existir é pessoal, tem sujeito, por isso a letra E está certa, concordância, tá, gente? Tá, agora é o seguinte. Vamos dar uma apimentada aqui, trazendo novidade. Sua questão agora é número 3. Olha só. Questão número 3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Beleza, agora é que é a correta, tá? Ó. O crescimento de portais levam as empresas a uma nova realidade de mercado. Tá. Você quer achar quem? Você quer achar a concordância verbal correta. Mas antes de achar a concordância, você acha o verbo e acha quem? Sujeito. Cadê o verbo? Tem que estudar morfologia, gente. O único verbo que tem é levam. Portal é o nome de uma estrutura. Portal é o portal da LAC, é o portal da escola X, é o portal da UOL, é o portal... Portal é um substantivo. Crescimento é outro substantivo. Agora faz a pergunta para achar o sujeito do levam. O que é que leva? O que leva as empresas a uma nova realidade de mercado? O crescimento de portais. Tudo isso é o sujeito. Via de regra, o verbo concorda com o núcleo. E ele não está falando que são os portais que levam. E sim, o crescimento deles. Aqui está o núcleo, ó. O crescimento está no singular ou no plural? E o verbo concorda com o núcleo. Como é que tinha que estar isso aqui? Leva. Então a letra A está fora. Não são os portais que levam, é o crescimento deles que leva. Viu? Tá? Vai, gente, vão anotando, pessoal. Vão anotando. O crescimento de portais leva. Porque não são os portais que levam, é o crescimento deles que leva. Quem manda aí? É o núcleo. E o núcleo é quem? Crescimento. O crescimento que leva. Letra A está fora. Ele quer a errada? Não. Agora quer que certa. Letra A está fora. Olha a letra B. Agora presta atenção. Faltou, devido à greve, todas as pessoas do departamento de vendas. O verbo está aqui. Mas a pergunta você faz aqui. Quem faltou? Viu? Está escondido lá no final, ó. Todas as pessoas do departamento de vendas. Núcleo, pessoas. O núcleo aqui é o substantivo, não é todas não. Todas é pronome, concorda com o substantivo. Quem manda ali é o substantivo, pessoas. E pessoas está no plural? Então como tinha que estar o verbo aqui? Faltaram. Faltaram todas as pessoas. Tá, gente? Vocês como concursandos que são cuidadosos, zelosos pelo falar adequadamente, bonitinho, não pode ficar errando concordância verbal. É muito deselegante você falar assim. Eu falava isso numa sala uma vez, olha só essa. Era uma sala assim, lá em Campo Grande, um cursinho que tinha lá. Era uma sala, assim, início de semestre, de turma. A sala era enorme e até o fundo, assim, tinha, sei lá, 180 pessoas. E eu explicando isso, concordância verbal. Gente, ó, o que pega bem é você fazer a concordância bonitinha. Não é porque o sujeito vem posto que você muda a concordância. Tem que ser... faltaram todas as pessoas. Beleza? Beleza, professor, não sei o que e tal.
Aí, de repente, olha só, parece até que eu tinha combinado. Chegou uma menina lá da recepção, falou assim, professor, posso dar um recado? Pode. Gente, eu quero falar para vocês que chegou as apostilas. Quando ela falou chegou as apostilas, eu olhei para ela assim, ó, eu olhei para a sala. E o pessoal, quá, 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 quá. E ela, o que foi, gente? Então, eu falei, depois eu te explico. Foi tão legal que parecia que eu tinha combinado com ela. Vai lá e fala errado. Na hora que eu terminar de falar. Eu acabei de falar, ela chegou. Olha aí, gente. Ela cometeu um deslize. Não, ela não sabia o que era, ué. Riram, mas nem sabia do que estava rindo. A pessoa não sabia. Entendeu? Se a gente comete um deslize desse na nossa prova, quem é que vai rir da gente? E o seu concorrente, que acertar a questão, né? Então, o que é que chegou? Não foram as apostilas? Então, chegaram as apostilas, né? Ó que frase elegante essa aqui, ó. Ó que frase bonitinha essa, ó. Mudaram as estações. Complementa. Nada mudou. Né? De quem que é essa música? Viu como que vocês são a geração mais nova? Eu só faço pergunta, o pessoal manda Cássia Eller. Cássia Eller regravou essa música. Não. Legião Urbana. Não sei se ficou, enfim. Eu só estou te dizendo que é do Renato Russo. Tá? Renato Russo, mudaram as estações. Nada mudou. Ó, mudaram e mudou. Na primeira frase, o que mudou? As estações é o sujeito. Não é porque vem depois que é complemento. Isso aqui que mudou é o próprio sujeito. O eu lírico, a voz que fala no poema, está dizendo que as estações mudaram, quer dizer o quê? Que o tempo passou. Estações que ele está falando aqui, primavera, verão, outono e inverno, é uma simbologia para os anos. Os anos se passaram. E o que mudou no coração? Nada mudou. Nada é o pronome indefinido, que aqui é o próprio sujeito. E como nada é neutro, o verbo fica na terceira singular. Então, nessa aqui o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Nessa aqui o sujeito está no plural, o verbo é o plural. E isso é uma bela redação. Isso está certinho. Tá? No final, a letra B está errada. Faltaram. Letra C. Estamos atrasados. Olha essa. Estamos atrasados. Já deve ser 10 horas. Espera aí. É o verbo ser que manda aqui na locução? Sim. E o verbo ser está indicando horas? Sim, gente? Sim. E são quantas horas? 10. Então aqui tinha que ter devem. Porque apesar de o verbo ser impessoal, ele sofre flexão para concordar com o numeral. Mas como ele é o auxiliar, o principal aqui, quem sofre flexão é o auxiliar. Já devem ser 10 horas. Então a letra C também está errada. Tá? Tá indo? Vão indo, vem comigo, vamos caminhando. Semana que vem tem mais 3 dessa, né? Segunda, terça e quarta. Semana que vem a Cepal vai estar aqui também? Não sei. Não sei não. Tá. Letra D. Olha o que vai acontecer na letra D. Olha essa. Letra D tem uma regrinha nova. Ó. Gerentes, diretores, secretárias, ninguém comentaram o ocorrido. Faça a pergunta para o verbo comentar. Quem não comentou? Não. Gerentes, diretores, secretárias, ninguém. Isso aqui, ó, chama sujeito composto. E quando você tem um sujeito composto, que veio antes do verbo ali, ó, sabe o que a gente faz? Via de regra, a gente soma os núcleos e manda o verbo plural. Mas, quando você tem um cara como esse aqui, ó, que a gente vai chamar núcleo resumidor, dá uma olhadinha ali, ó. O verbo vai concordar com ele, com o núcleo. Ninguém é um pronome indefinido,
ninguém, pronome indefinido, que nesse caso sintetiza todo mundo que foi dito antes dele. Resume todo mundo que foi citado antes. Nada mais lógico que se apesar de o sujeito ser composto, mas o núcleo resumidor está aqui, o núcleo resumidor, ele atrair a concordância, não é? Então aqui tinha que ser como? Isso, ninguém comentou. Entenda que o sujeito não é só ninguém. Ninguém é um dos núcleos do sujeito. São 4 núcleos aqui, ó. Gerência, diretores, secretários e ninguém. E obviamente que a banca, para ver se testar você, coloca todo mundo no plural ali, ó. Só que o ninguém é o núcleo resumidor, então ele atrai a concordância. Ninguém comentou o ocorrido. Letra D está fora. Tá? Finalmente, havia, naquele casarão abandonado, registros fotográficos, roupas e móveis intactos. Olha lá, cara. Havia registros fotográficos, roupas e móveis intactos. Eu tenho registros, núcleo, roupas, núcleo, móveis, núcleo. Tenho 3 núcleos para esse cara. Só que esse cara aqui, ó, é só o objeto direto do verbo haver. Sim ou não? Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir. Sim? E se o verbo haver está no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele é verbo impessoal e permanece neutro na terceira pessoa do singular. Agora está certa a concordância. Havia registros e tarará. Outra questão em que o verbo haver decidiu, tá vendo? É? E você já sabe o que eu vou perguntar, né? Isso, vamos lá. Se eu trocasse havia, vou aproveitar ao mesmo tempo, pretérito imperfeito. Havia, existia. Eu vou ter que fazer alguma coisa ali no existir? Isso. Existiam registros, para concordar com o sujeito, porque esse cara deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito do verbo existir. O sentido é o mesmo, mas a sintaxe, que é a estrutura sintática das orações, é diferente. Muda. Tá indo? Legal, né? Hã? Esqueceu, né? Tá bom. Eu também esqueci de pegar. Fui lá e esqueci. Mas tá bom, a gente toma agora. Toma uma aguardente agora. Hoje tá bom, né? Sai pra lá, Satanás. Tentação. Beleza, gente? Tá indo? Tá indo. Mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Vocês sabem, né? 10h15. Ó. Número 4. Número 4. Ué. Assinar. Não é, viu? Vocês vão ganhar 1h30 de aula. Somando 15 minutos todo dia, 6 dias. Ainda você ganhou mais um pouquinho. Traz um sorvetinho para mim semana que vem. Número 4, gente. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Tá, queremos a correta. Soava 6 horas no relógio da matriz quando eles chegaram. Ó, essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante, essa regra aqui, ó. É o seguinte, dá uma olhadinha. Quando você tiver o verbo bater, dar, soar, na indicação de horas, tá? Não tem nada a ver com o verbo ser. Eles têm sujeito. O resto é igual. Eles concordam com a hora. Aliás, desculpa, eles concordam com o sujeito. Eles concordam com o sujeito. Então chega ali e pergunta: o que soava no relógio da matriz? O que soava? O que soava?
Está escrito lá, ó, o que soava? 6 horas. 6 horas é o sujeito do verbo soar. E se o sujeito é soar, ou 6 horas, aqui tinha que estar soavam. Se fosse o verbo dar, ficaria como? Davam. Se fosse o verbo bater, ficaria como? Batiam. Isso. Agora, daqui a pouco eu volto para esse. Agora, dá uma olhada nessa. Reescrita que eu fiz aqui, ó. Soar 6 horas o relógio da matriz. Pergunta, o que soava? Putz, uma preposição muda tudo. Porque aqui é no relógio. Isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de lugar. É onde que soavam as horas. Isso aqui trabalha para o verbo como se fosse um advérbio de lugar. Se chama adjunto adverbial de lugar. É o papel do advérbio. É a função do advérbio na oração. Edson? Não. Como? Anderson. É a função do Anderson na oração. Adjunto adverbial de lugar. Aqui não manda nada. Quem manda são as horas. Soavam 6 horas. Mas olha a reescrita que eu fiz. Aqui é o relógio. O relógio. Então eu pergunto, o que soava aqui? O que soava aqui? O relógio. O relógio é o sujeito, gente, nessa. Tá? E nessa, olha como que muda a sintaxe, a função sintática. O relógio é sujeito aqui, e 6 horas agora é só o complemento, é o objeto direto. Porque o relógio soava 6 horas. Quem que soava? Então aqui o sujeito está no singular e o verbo fica no singular. Soava o relógio. Soou o sino, mas as horas soaram no sino da catedral. No sino da catedral soaram 12 horas. Mas o sino da catedral soou 12 horas. Olha como que muda. Porque aí não tem nada a ver com o verbo ser, tá? Aí tem sujeito. E o verbo concorda com o sujeito, que pode não ser a hora. É isso que eu estou te mostrando com essa frase aqui, essa reescrita. Vamos seguindo. Letra B. Olha agora. Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos. Espera aí. Quem não foi demitido? Isso. Professores, funcionários, diretores, ninguém. Tudo isso é o sujeito. Todos são núcleos. Todos são núcleos. Mas quem acaba sendo mais importante? Este que resume, que sintetiza todo mundo nele. É o núcleo resumidor. Ele atrai a concordância do verbo. Então aqui tinha que ser como, gente? Ninguém foi demitido. Ninguém foi demitido. Tá? Aqui, na letra B, já vamos acabar com essa, tá? Vamos concluir com essa. Aqui, na letra B, está errada a concordância. Tá? Tá. Letra C. José chegou ileso a seu destino. Quem chegou ileso? José é o sujeito da primeira. Beleza. Sujeito no singular, verbo no singular. Agora, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. E nessa frase tem uma cilada também. Não é o verbo haver no sentido de existir? Não tem sujeito. Muitas ciladas será apenas o quê, gente? O objeto direto, complemento. Então o verbo tinha que estar no singular. Embora houvesse muitas ciladas. Aí está errado. Agora, para a gente fechar por hoje, olha a letra D. Aparelhos de TV, gravadores, máquina, tudo estava à venda. O que é que estava à venda? E? Tudo. Opa! O tudo sintetiza todo mundo que foi citado nele? É o núcleo resumidor. Então, se o núcleo resumidor está no singular, é neutro, tudo é neutro,
o verbo estar tem que ficar neutro. Tudo estava à venda. A letra B, estava errada a concordância. A regra é a mesma, da B e da D, ó. Só que na B, ela estava errada a concordância. E na D, está correta. Tá? Legal, gente? Gente, é o seguinte. Fim de semana, dê uma estudadinha. Aquele negócio que eu falei para vocês de mandarem para mim, é verdade mesmo. Se quiserem, podem mandar, gente, no Instagram. Tá? Dê uma estudada. E procurem dar uma papiradinha, uma olhadinha na sua aula 4, que eu já mandei para vocês hoje, né? Que é regência verbal. Tá, gente? Tem regência verbal e tem mais um detalhe lá que esqueci qual que é agora outra matéria, a segunda parte. Verbos de ligação, verbos de estado. Para segunda-feira, tá, gente? Valeu, professor? Valeu, né? Valeu. Gente, bom fim de semana. Pessoal de casa, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos aí. Valeu, gente. Vamos que vamos.